Uma continuação do que eu estava falando outro dia sobre funções cognitivas e o futuro da sociedade. Mas na verdade, uma análise não baseada em princípios, mas sim em o que está acontecendo agora. Porque acontece o seguinte: a gente tem dois lados da, da interação, como é que pode se dizer? Da dinâmica de relacionamentos entre homem e mulher. Que são o seguinte: o homem, ele sempre quis e sempre vai querer foder o máximo possível, ter o máximo de prazer possível, e a mulher sempre vai querer o cara mais shed, o cara mais foda, o cara mais macho. Ou seja lá quais foram os padrões dela. Mas a mulher, ela quer casamento, ela quer estabilidade, e o homem quer sexo. Então, essa é a dinâmica do relacionamento, sempre foi, e provavelmente, enquanto o ser humano for humano, sempre será. Mas tem uma coisa, um detalhe nisso. Na sociedade atual, as mulheres estão se tornando cada vez mais, como pode-se dizer, insuportáveis, no sentido masculino. Porque a maior parte dos homens, por mais que eles finjam que são feministas, finjam que são esquerdistas para poder pegar mulher, eles não são. Eles prefeririam que mulheres não fossem esquerdistas insuportáveis e social justice warriors. Eles prefeririam uma mulher certinha de direita, mas que desse para eles. A preferência absoluta do homem é tipo, eu quero uma mulher que concorde comigo, ou pelo menos que discorde levemente para gerar um spark, uma química entre nós de tipo você se revolta, mas tipo não o suficiente para tipo discordar de tudo e fique ser chata e não pode fazer uma piada e não pode você entender onde eu quero chegar. As mulheres hoje em dia não estão desejáveis para a média do homem, porque o homem, em média, ele por desespero, o homem cede às mulheres. Por desespero, o homem pega as mulheres do jeito que elas estão. Mas veja bem, dentro da própria dinâmica de relacionamentos que existe, tem uma semente da sua própria destruição, que é o seguinte: desde muito tempo atrás, as pessoas tentam fazer brinquedos sexuais que emulem o máximo possível o outro sexo. No caso da mulher, isso não é uma coisa muito efetiva, porque você não pode criar um brinquedo que traga estabilidade para você, um brinquedo que traga masculinidade para você, um brinquedo que traga esse tipo de coisa. Isso não faz muito sentido. Pelo menos não um brinquedo sexual. Um homem pode, perfeitamente. E quanto mais você vê o crescimento de pornografia, masturbação e hábitos do tipo, menos você vê os caras fazendo esforço para comer as mulheres, porque eles querem só ter o prazer sexual, eles não querem saber de mulher, eles não querem saber de casamento. Quem exige o casamento é a mulher. Mas quanto mais você tem em aberto a possibilidade do homem conseguir a satisfação sexual sem ter que dar a estabilidade de volta, mas ele vai lá e faz. Por isso que a promiscuidade, do ponto de vista do homem, é a melhor coisa possível. Porque ele vai lá, ele fala com a mulher, ela manda a foto da tetinha, ele bate uma, vai dormir. Foda-se, ele não precisa se preocupar com a mulher. Então ele vai lá, encontra a mulher do Tinder, sai com ela, duas, três vezes, bang, vai embora. Então, você tem aí uma dinâmica em que o homem fica muito satisfeito e a mulher fica tipo, quando que eu vou casar? Ela fica desesperada. Por isso você vê movimentos contra a pornografia, tipo, tá surgindo muito fortemente no meio do feminismo. Porque elas estão percebendo que isso é inclusive uma contradição. Você não pode ser uma feminista e ser contra a pornografia. Porque o feminismo é justamente a mulher não tem a liberdade de fazer o que ela quiser. Tem, mas ela não pode tirar uma foto nua. Por quê? Tá ligado? É uma evidente contradição. Mas isso surge no feminismo porque ao mesmo tempo que as mulheres querem que o homem concorde com tudo delas, elas querem impor a visão delas. Porque elas são FE, lembre-se. E elas querem impor a visão FE no mundo. Ao mesmo tempo, elas também querem a estabilidade que o homem provém.
Mas isso não existe, não é compatível o FE com a estabilidade, não é compatível um homem igualitário que aceite promiscuidade e assim por diante com, com a macheza, com a estabilidade, com ou seja, o que elas querem conflita com o que elas querem. Então no final você vai ter um movimento contraditório que defende duas coisas opostas, e você também vai ter do outro lado o homem querendo se safar desse movimento, porque ele não quer saber de bafafá, mas a desigualdade, o homem tá pouco se fudendo, muito pouco homem de verdade liga pra isso. A maioria realmente só finge que liga pra comer mulher. Essa é a verdade nua e crua. Mas eis a coisa. Vamos tomar de volta o raciocínio dos brinquedos sexuais. Bom, com a evolução de bonecas sexuais cada vez mais realistas, tipo realidade virtual, coisas do tipo, e como pode se dizer, realidade virtual, bonecas que fazem barulhos. Daqui a pouco a gente vai estar num nível em que tipo você vai poder simular um sexo completo com um robô, ou então na realidade virtual você não vai precisar de uma mulher para obter a satisfação sexual. Então pensa no seguinte: o homem agora ele bate uma e vai dormir, ele não quer saber de mulher. Ou então ele vê ela no Tinder 3 vezes, come ela, vai embora, some. Isso é um fenômeno possibilitado pela liberdade sexual que a mulher tem. Mas a mulher fica puta com isso. Mas veja a coisa: a mulher não cede na visão dela porque ela não é obrigada a ceder na visão dela. Ela pode continuar tendo as opiniões completamente retardadas dela. Ela pode ter opiniões de gente mimada e continuar tendo os caras desejando ela. Ela só não vai conseguir que ninguém case. Às vezes ela vai conseguir porque sempre tem um otário pra assumir o boneco, né? O famoso Alanzinho. Mas veja só, você tem aí o problema de que quanto mais insuportável você é, menos os caras vão querer casar com você. At all. At all. Foda-se. Você entendeu? Então, os caras vão querer se desviar para brinquedos sexuais. Porque, ó, primeira etapa. Você pode ir na cidade vizinha, comer uma mulher e nunca mais ligar no dia seguinte. Prazer sexual sem responsabilidade. Segunda etapa, você pode conversar com qualquer mulher do mundo, conseguir um nude dela imediatamente e bater uma e dormir. Terceira etapa, você pode ter acesso a milhares e milhares de mulheres só procurando na internet. Pornhub. Você bate uma e vai dormir, você nem precisa conversar. Pula essa etapa. Mais uma etapa. Você tem a possibilidade de transar com uma boneca inflável. Que faz sons, faz tudo. Que contrai o músculo. Próxima etapa, realidade virtual. Próxima etapa, você vai poder simular uma trans inteira, dentro da realidade virtual, ou então uma trans inteira com uma boneca hiper realista, melhor do que uma mulher real. Os caras vão fazer o quê? As mulheres que se fodam. O que vai acontecer quando os caras falarem as mulheres que se fodam? Simples. As mulheres vão perceber que elas vão precisar oferecer alguma coisa a mais do que a simples vagina delas e vão começar a ter que trabalhar na personalidade delas. Trabalhando na personalidade delas, elas vão ter que balancear as funções delas, elas vão ter que parar de tentar impor a visão delas no mundo, elas vão parar de tentar ser sem graça, ou seja, o futuro da sociedade é simplesmente sombrio para as mulheres. Mas não é que seja sombrio, é que ele é justo. Existe um mecanismo de contrabalanceio ao que está acontecendo agora dentro da própria sociedade que está surgindo. Que é, logo mais a realidade virtual chega, acabou a festa das mulheres. Onde se vai com esse feminismo? Não vai para lugar nenhum. Aí as mulheres vão ter que procurar sozinhas a própria estabilidade delas, o que elas têm medo de fazerem. Elas têm eterno medo. As mulheres, elas podem dizer o quanto que elas são, o quanto empoderadas elas forem, ou o quão livres elas forem. Elas sempre vão ter medo de estarem sozinhas. Isso é biologicamente programado nelas.
Não é por isso que, mesmo hoje em dia, as mulheres procuram alguém para casar, procuram alguém para ficar, procuram alguém para namorar, procuram algo sério. É poucas as mulheres que não procuram. A explicação disso é simples, você pode ter sexo em qualquer lugar, mas a estabilidade que o homem traz não é tão fácil. Então no final você simplesmente vai ter, a mulher ela vai ter que procurar pela estabilidade sozinha, ela não vai fazer isso. Então ela vai ter que retornar a ser uma boa mulher. Então as mulheres vai ocorrer um movimento contrário ao que ocorreu. Em vez das mulheres agora tentarem forçar o que elas são na realidade, elas vão aceitar a realidade ou elas não vão ter ninguém para procriar com elas. Não vão ter estabilidade. Elas vão ter que escolher entre a estabilidade e serem insuportáveis. E elas vão escolher estabilidade porque as mulheres são muito medrosas naturalmente. Você pode simplesmente ver esse comportamento em mães solteiras. Mães solteiras, o que elas mais querem é ter um pai pro filho delas. Então, você consegue entender o que eu quero dizer com isso? Chega num certo ponto da vida que a mulher fica amedrontada de morrer sozinha. É simplesmente biologicamente programado. Quando chega nos 30 anos, ela quer ter um filho. Quando chega nos 30 anos, ela quer casar. Ela quer ter essas coisas. É muito raro um caso contrário. E você pode perceber que os casos contrários, entre aspas, muitas vezes nada mais são do que uma mulher Ed. Uma mulher, nossa, olha como eu sou diferente, não sei o que lá. No fundo ela quer, mas ela quer ser diferentona. Então ela vai lá e finge que não quer saber de nada, que não quer saber de marido. Nossa, olha como eu tô viajando, como eu tô aproveitando a vida. E aí por dentro ela tá se remoendo porque ninguém deseja ela, porque ninguém mais quer saber dela, porque ninguém quer casar com ela. Ela sabe que no futuro ela vai estar desesperada. É uma lógica muito simples. Então, o futuro da sociedade é justo. Por mais que você tenha esse mecanismo intrínseco de fazer a sociedade ficar cada vez mais igualitária e totalitária, você também tem a seleção sexual, que é o mecanismo contrário e oposto a essa imposição de visão estrutural que existe na sociedade atual. Então, no final das contas, o que você tem é um cenário onde tudo aquilo que foi imposto até agora vai começar a parar de ser imposto, porque ou a mulher desiste de tentar ser insuportável, ela desiste de tentar impor as coisas dela e começa a olhar a realidade, começa a realmente trabalhar no seu caráter e se tornar uma mulher incrível, para os caras quererem ela de verdade, não um boneco sexual, uma mulher, porque hoje em dia as mulheres são bonecos sexuais. Quando elas começarem a trabalhar na personalidade, aí elas voltam a ser atrativas. E isso vai acontecer inevitavelmente porque as mulheres são, conforme eu disse, medrosas. Não existe uma mulher que realmente, realmente não queira saber de estabilidade, não queira saber de homem. Na verdade, elas só estão tentando fingir que elas não querem saber de nada disso para tentar se revoltar contra o patriarcado, a liberdade sexual, não sei o que, não sei o que lá. Poucas são as que realmente defendem isso. Você pode simplesmente ver o feminismo. O feminismo começou como, nossa, eu preciso ser livre. Hoje em dia o feminismo está assim, não pode pornografia. E aí tem até umas que são tipo contra o sexo. Ou seja, os caras elas estão revertendo o feminismo do que ele era antes para uma versão radical do conservadorismo dentro do feminismo, para tentar conter o que você tem agora, que é a promiscuidade insana que faz os homens não quererem dar estabilidade para as mulheres. Então, você tem aí todo o cenário montado para uma seleção sexual ir contra a seleção natural. Agora você vai ter o cenário completo, que é a seleção natural. Ela vai fazer a sociedade tender em direção ao igualitarismo e autoritarismo, e a seleção sexual vai fazer o contrário disso. Ou seja, vai fazer as mulheres. Então você vai ter uma força contrabalanceadora da sociedade. Porque se você só fosse depender da seleção natural, você ia ter o cenário de igualitarismo e autoritarismo extremo. Não ia ter restrição. Mas chega a seleção sexual e fala: Ah,
Então você é uma mulher insuportável, que se irrita com toda e qualquer piada que eu faço, e você quer mandar em tudo que eu falo, você quer mandar em. Eu não posso falar mais nada. Pode ir pra puta que pariu, eu vou pegar minha boneca sexual. Essa é a escolha dos caras, no final. E essa escolha vai fazer elas falarem: pera, ele realmente vai mandar pra puta que pariu, eu nunca vou ser desejada por ninguém se eu fizer isso. Eu vou ter que ceder. Essa é a dinâmica que vai existir. Ou seja, por mais que no vídeo, não, no podcast passado, entre aspas, podcast, vai, eu tenha dito que o futuro da sociedade é sombrio, se não for revertido a 200 pessoas, na verdade ele não é tão sombrio assim, porque a gente tem a tecnologia sendo criada para ir em direção contrária à seleção natural. Ou seja, uma somatória da seleção sexual com a tecnologia vai simplesmente contrabalancear a seleção natural.